Aula em insuficiência cardíaca e conceitos. Olá pessoal! Nesse nosso Minuto Cardiológico de hoje, eu irei conversar com vocês sobre alguns conceitos básicos de insuficiência cardíaca para que em próximos vídeos a gente discuta um pouco mais sobre o tratamento crônico da insuficiência cardíaca e sobre a abordagem da insuficiência cardíaca aguda descompensada. Então, primeiro falando sobre a parte epidemiológica da insuficiência cardíaca, a gente tem visto que é uma doença muito prevalente e alguns artigos têm mostrado uma projeção sobre um aumento dessa prevalência nas próximas décadas, principalmente porque a população está envelhecendo mais e tendo um aumento da sobrevida. Bom, quando a gente fala também em insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, a gente sabe que essa população especial tem uma alta morbimortalidade, tanto falando em termos de hospitalizações frequentes e que a mortalidade aumenta a cada hospitalização, tanto falando em mortalidade a partir do momento do diagnóstico. A mortalidade chega a 50% em 5 anos nesses pacientes com IC fração de ejeção reduzida no momento do diagnóstico. Pensando então nas classificações e nos conceitos básicos, quando a gente fala em sintomas, a gente usa na nossa prática clínica a classificação da New York Heart Association em classes funcionais. Então a gente tem classe funcional 1, aquele paciente que apresenta apenas dispneia a grandes esforços, classe funcional 2, paciente com dispneia a esforços habituais, classe funcional 3, paciente com dispneias a esforços não habituais e classe funcional 4, dispneia em repouso. Falando em termos de cardiopatia estrutural, a gente tem uma outra classificação, que é a classificação em estadios pela American Heart Association, em que a gente tem estadio A, cardiopatia, paciente sem cardiopatia estrutural, porém em risco de desenvolvimento de insuficiência cardíaca, estadio B, paciente com cardiopatia estrutural, porém sem sintomas, estadio C, paciente com cardiopatia estrutural e com sintomas, e o estadio D, aquele paciente que foi refratário já à terapêutica instituída e já otimizada e que a gente considera outras alternativas como dispositivos mecânicos ou mesmo tratamento paliativo, né? Mais um lembrete em relação agora à fração de ejeção. Então a gente tem a classificação de insuficiência cardíaca fração de ejeção reduzida, menor do que 40%, insuficiência cardíaca com fração de ejeção limítrofe entre 40% a 49% e insuficiência cardíaca fração de ejeção preservada com a fração de ejeção maior do que 50%. Muito se tem discutido sobre esse parâmetro ecocardiográfico, inclusive agora no Congresso Europeu, no ESC, agora de 2020, porém ainda não se achou um outro parâmetro mais adequado para essa classificação e a gente continua usando em nossa prática clínica a fração de ejeção, tá? Outro lembrete, pessoal, é que a insuficiência cardíaca é uma doença inflamatória, né? Então a gente tem aí um desbalanço dos nossos sistemas neurohormonais envolvidos na insuficiência cardíaca. Desde o SOLD já se estuda isso, então a gente vê que tem norepinefrina, vasopressina aumentadas, mesmo em pacientes classe funcional 2, então pouco sintomáticos, e a doença ela fica falsamente estável. Então esse paciente parece que está estável, porém a doença inflamatória continua evoluindo. E quais são esses sistemas neurohormonais envolvidos? A gente tem o sistema nervoso simpático, que está hiperativado, então a gente tem aumento de frequência cardíaca, aumento de contratilidade e vasoconstrição principalmente. A gente tem uma hiperatividade também do sistema renino, angiotensina, aldosterona. A gente tem um aumento aí de angiotensina 2 e uma redução de angiotensina 1, 7 e 9. Então, com a angiotensina 2 elevada, a gente tem vasoconstrição novamente, aumento de fibrose e aumento de hipertrofia principalmente. E o terceiro sistema envolvido é o sistema dos peptídeos natriuréticos atriais, que tem sido mais estudado nos últimos 20 anos. O sistema dos peptídeos natriuréticos, os peptídeos natriuréticos eles têm um efeito benéfico de vasodilatação, redução de fibrose, redução de hipertrofia,
Porém, na insuficiência cardíaca, há um aumento da degradação dos peptídeos natriuréticos, então o sistema fica desbalanceado. Quando a gente inicia o tratamento, o racional é principalmente em cima desses 3 sistemas neurohormonais e eu falarei do tratamento aí num próximo vídeo para vocês. Acho que por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like para nós e sigam o nosso canal. Até a próxima!